Aliás, a principal notícia deste Natal foi o chapéu do Palmeiras no São Paulo pela contratação de Caio Paulista. O atacante de origem, que acabou virando depois lateral esquerdo, foi uma das peças do tricolor paulista na conquista da Copa do Brasil. Pelo contrato entre os tricolores, São Paulo e Fluminense, o paulista teria que pagar cerca de 3,5 milhões de euros, cerca ali de 18 milhões de reais, quase 19 milhões de reais ao Fluminense para contratar Caio Paulista em definitivo. No entanto, por problemas de fluxo de caixa, a diretoria paulista tentava uma maneira de parcelar a compra, algo que o Fluminense indicou que toparia. A ideia era quitar o valor acordado em 4 vezes, com pagamentos previstos para os meses de fevereiro e agosto de 2024 e 2025. O São Paulo tinha a preferência e bastava ao clube depositar o valor estipulado e o acordo seria sacramentado automaticamente. No entanto, este acordo não foi levado adiante e a prioridade do São Paulo por Caio, que era até 15 de dezembro, se esgotou. Assim, o Palmeiras entrou na negociação, sinalizou com pagamento à vista do valor exigido pelo Fluminense e ficou a detalhes de fechar a contratação. O interesse do Verdão acabou derrubando o acordo. Procurado, o São Paulo não quis se pronunciar sobre o jogador por entender que a partir do momento que o mesmo abriu negociação com o Palmeiras, enquanto ainda estava sob contrato, houve uma quebra de confiança. Em meio a todos os imbrólios envolvendo a renovação, a saída de Caio Paulista gerou um grande desconforto no São Paulo, que dava como certa a permanência do lateral para a próxima temporada. O constrangimento se dá principalmente pelo fato de dirigentes do clube terem dito mais de uma vez, inclusive publicamente, que o Caio teria seus direitos adquiridos do Fluminense. No Natal, Caio Paulista, que até então se identificava no Instagram como jogador do São Paulo, apagou a citação. Ele ainda tem contrato até o dia 31 de dezembro. Já já nós vamos também colocar aqui a palavra do empresário do Caio Paulista. Aqui temos um lado da história e depois o lado ali, digamos, do Caio Paulista, do seu empresário. Vampeta, uma situação muito ali embaraçosa e toda a história tem o lado A, tem o lado B e tem a verdade. E essa verdade pode ser a do lado A, a do lado B ou ali um equilíbrio entre as duas versões. Fato é, Caio Paulista está perto de fechar com o Palmeiras. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Gui, professor Vanderlei, boa tarde, Flávio, boa tarde a todos, né? Um ótimo final de ano aí para todo mundo. Natal foi legal, Papai Noel sempre chega, depois some e a gente fica aí. Aí ele vem, legal, o presente, depois Papai Noel da área, igual o Caio Paulista. E fica a conta, mas pro Caio não. Brincadeiras à parte, né? Qual foi o valor mesmo que eu tinha que depositar? 3,5 milhões de euros. Pô, e o São Paulo comeu mosca. O Caio Paulista foi um dos principais jogadores de São Paulo ali, né? Tem o Hélito que chegou a ser vendido e voltou, né? Chegou pro futebol da Ucrânia, se eu não me engano, ou futebol russo, teve que voltar por causa da guerra. O Caio, ele é descoberto pelo Fernando Diniz nessa posição, né? Ele estava no Fluminense, o Diniz o utiliza ali na ala esquerda, ali, de lateral esquerdo, foi muito bem, um jogador de muita força. E por 3,5 milhões, se o São Paulo ir ao mercado aí, não acho um atleta desse que já incorporou, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, com a camisa do São Paulo, né? Bem adaptada. E o Palmeiras, a gente sabe que no mercado sobra, né? Em gestão e financeiramente, como o próprio Flamengo, que acabou de comprar um jogador por 16 milhões, depositando de dólares, né? E aí por 3,5 milhões, perder para um arco-rival, só pular o muro, só vai pular o muro ali na Barra Funda, você ter ali do lado um do outro, né? Então, para mim, o São Paulo comeu mosca nessa fita aí. Só lógico que você vai falar, mas aí o que o empresário do Caio fala, mas se for mesmo isso aí, ó, depositou os 3,5 milhões e renovou o contrato por 3,5 milhões de euros, você não acha, principalmente nessa posição hoje no futebol brasileiro, nas laterais, né? Ele que não é lateral de origem,
mas se tornou um lateral e foi titular do São Paulo quase a temporada toda e jogando muito, jogando bem. Tem os lados, como eu disse, vários lados. Vai sair daí, né? E vai passar daqui a pouquinho a declaração do empresário do Caio Paulista, mas o fato é que no início o São Paulo tinha prioridade, era só pagar e poderia ter o jogador. Só que o São Paulo tentou negociar parcelas, pagar parcelado, o que, segundo o São Paulo, inicialmente, né, ali nos bastidores, o Fluminense teria aceitado e depois não. É porque o Caio no Fluminense, Gui, tem isso, viu, professor? O Caio no Fluminense ele era muito vaiado. Isso o Fluminense não quer repatriar. A gente tá vendo ali que o Marcelo, já com seus 36, 37 anos, aí tem o reserva que pode ser vendido, poderia repatriar, mas o problema é a torcida do Fluminense. Pegava no pé dele. É isso, não tem mais clima para voltar ao Fluminense. Flávio Prado, uma história realmente que vai dar o que falar. Há muito tempo não se via no futebol brasileiro assim, um clube, aliás, um jogador sair de um time para o rival logo na sequência, né? Há muito tempo não acontece. O último caso que eu lembro foi naquela troca Jadson e Pato. Mas assim, geralmente o cara vai para a Europa e depois volta para um time rival, mas diretamente há muito tempo não acontece. Pelo menos eu não lembro. Flávio, boa tarde. Boa tarde. Mas São Paulo e Palmeiras, eles têm essa queda de braço, né? Teve o caso do Allan Kardec, teve a história do Cafu, que bateu e voltou. Bateu e voltou, mas já foi... Deu uma volta, né? Foi pra Europa pra... Carlos Zago. Tem muito disso. Miller também, e o Sinho, né? O pessoal tá lembrando. Mas aí seria... O Miller realmente foi embora de uma vez e voltou a contratar. Aí tudo bem. Agora, nesse caso aí... Gente, eu acho assim, cada um tem que olhar o seu interesse pessoal. O Caio, depois do dia 15, a prioridade acabou. O São Paulo queria parcelar, o Palmeiras pagou à vista. É a história do eu tenho mais dinheiro, eu vou fazer a proposta. O São Paulo estava tentando, inclusive, colocar nessa história aí uma dívida do Fluminense da venda do Hudson ainda. Tinha uma pendência. O São Paulo estava fazendo uma negociação, quita o Hudson, sabe aquela coisa assim que um deve, outro deve, um não paga, outro não paga, aquele baita rolo. O Palmeiras veio e, deu o dinheiro. E pro Caio, obviamente, mais dinheiro do que ele ganharia no São Paulo. Muito provavelmente, em algum momento nessa história toda, o Caio deve ter ficado com algum salário atrasado. Não vai acontecer isso no Palmeiras. Velho, aí é uma questão de o melhor lugar para trabalhar. Só isso. Essa história de... mas poxa, mas o amor... Gente, é um profissional. Ele trabalha como qualquer um de nós. Eu não acho antiético um jornalista que sai de uma empresa e vai para outra. Não tem nada de antiético. Normal, ele vai tratar do interesse dele. Tinha a palavra durava até dia 15. Ou, na verdade, o contrato, né, que era a prioridade. O resto é choradeira. Eu acho que... Sabe? O Palmeiras foi no mercado, tem mais dinheiro e acabou. Como o São Paulo já teve, comprou, foi o Allan Kardec, até comeram a banana, lembra daquela história? Naquele momento São Paulo estava por cima. Ainda mais os dois inimigos, né? O Oberdan Catani, que dizia, eu já estava lendo o PVC, lembrava que o Oberdan Catani dizia o seguinte, adversário é o Corinthians, o São Paulo é inimigo. E tem negócio desde os anos 40. Do estádio, São Paulo queria pegar o estádio, uma série de situações. Então eles vivem, mas aí basicamente falando só de negócio. O jogador estava no mercado, a partir do momento que o prazo acabou, um que tinha dinheiro foi lá, comprou e acabou, 0-0. E o jogador, ele já foi ídolo no Fluminense, depois foi vaiado quando perdeu a posição para o Alexander. Certo? Se o São Paulo não for bem esse ano, ele seria vaiado, xingado. A gente sabe como é que funciona. Então, velho, apareceu a oportunidade. Como pode ser no Palmeiras também, né? Pode, se eu fosse o Caio, eu iria também. Eu acho que fez tudo, fez o que tinha que fazer e pronto. O resto mas aí eu pergunto pro cara que tá bravo com ele, se você receber uma proposta melhor de outra empresa, que vai te pagar em dia tudo certinho pra ganhar mais, você vai? Ou é antiético? Eu acho que o profissional, normalmente, qualquer área iria. Vanderlei Nogueira. Lembrando também, Vanderlei, que as diretorias de São Paulo e Palmeiras recentemente estavam ali em harmonia. E até pelo noticiário... Amigos, negócios... Isso, e pelo noticiário... O noticiário dá a entender que as diretorias continuam amigas ali. O problema é o jogador e o empresário, né? O São Paulo, pelo noticiário, pelo menos. Muito boa tarde, Vanderlei. Ai, meu Deus. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Flávio e Vampeta, e a vocês que nos acompanham. Eu estava pensando, assim que começou esse tipo de informação, eu estava pensando na grande relação, na forte relação, praticamente
digamos assim, parceiros de todas as horas, o presidente do São Paulo com a presidente do Palmeiras. Lembrem que pode usar o meu estádio, eu tenho show lá, enfim. Aliás, torcedores ficaram indignados. A Mancha fez uma nota oficial voltando ao passado, citado pelo Flávio aqui agora, já que citou o passado, voltando à época da Segunda Guerra. Lembram disso? E eu fiz um comentário aqui dizendo, olha, 7 gerações depois... 7 gerações depois, vocês fazem essa nota oficial, lembrando que não dá para ter acordo com o São Paulo, porque teve aquela briga que há controvérsias, muitos dos fatos revelados, há praticamente comprovação de que não aconteceram, né? Mas não importa. 7 gerações depois, você traz esse assunto para dizer que não pode ter nenhuma irmandade entre Palmeiras e São Paulo. Pronto, virei a página desse assunto para dizer que, olha, isso não existe, né? Esse tipo de parceria não existe, são coisas eventuais e coisas factuais, é isso. Tem 2 lados, como você falou aí, né? Aqueles que acham que estão de um lado, é aquele que o jogador deu uma palavra, ou o empresário deu uma palavra e não cumpriu, eles dizem o seguinte, quando palavra dada não é cumprida, todas as outras palavras são inconfiáveis. Pronto. Aqueles que defendem esse lado. O outro lado diz, resumidamente, que não cabe perder bons negócios ou boas oportunidades para negócios. Pronto, tem 2 teses aí e as pessoas que estão analisando que se divirtam e as redes sociais estão aí contrárias e favoráveis a cada um dos lados. O que eu vejo é o seguinte... O São Paulo perdeu o prazo. Todas as outras conversas não passam de protocolo de intenções. De novo, Flávio, protocolo de intenções. Eu tenho a intenção de comprar. Eu tenho a intenção de sair do Fluminense. O Fluminense tem a intenção de aceitar o acordo parcelado. Tudo intenção. Protocolo de intenções. No negócio, isso não funciona. No futebol, não vou nem dizer, porque não é o forte de clubes, de jogadores e de empresários cumprirem palavras e depois descumprirem. Não é novidade nenhuma. Não tem um documento que... mas tem um e-mail. E-mail tem que discutir com o Papa Francisco, na Praça São Pietro. Certo? Eu estou dizendo que o prazo do dia 15 não foi cumprido. Por que não foi cumprido? Ou porque não tinha dinheiro, ou porque o comprador estava, digamos, que é justo, estava apertando todos os lados para tentar levar vantagem na negociação. É assim negociação. Um lado quer levar vantagem, o outro também quer. Só que, nesse caso, acho que estava no bolso do colete, o acordo com o Palmeiras. Isso não foi da noite para o dia. Isso não foi. Tipo assim, dia 15, se não pagarem, agora vamos procurar outro clube que paga. Não tem essa conversa. Acho que estava esperando para dar o bote. Não vai pagar, a partir da hora tal, você está livre, podemos fechar negócio. E outra coisa, um quer pagar em suaves prestações mensais, são 4 parcelas. Em suaves eu estou dizendo porque, se não me engano, são semestrais. Tá certo? 4 parcelas e o outro tem grana, como disse o Vampeta, para comprar à vista. Ora, não importa o protocolo de intenções, mudou o curso da história. Mudou o curso da história. Um tem condições de comprar dessa maneira, o outro estava tentando negociar parcelamentos. Quem negocia parcelamento, não é só o São Paulo, quem negocia parcelamentos e tem como, digamos assim, opositor no negócio, alguém que tem dinheiro para pagar à vista, o cara que paga à vista tem mais, digamos assim, vantagens, tem mais chance de fechar o negócio dessa forma. Eu sei, eu estou dizendo isso porque o torcedor tem direito, viu, o Guilherme, de se sentir irritado, desconfortável, inconformado, ainda mais porque vai, como disse o Flávio, perdeu o negócio por um arquirrival. O cara pula o muro e vai para o outro lado. Isso para o torcedor incomoda muito. Agora, para os dirigentes, esse negócio de se sentir traído ou vítima, eu não acredito. Porque ninguém pode atirar a primeira pedra. Vejam isso que nós falamos aqui sempre no programa. Todos devem para todos, quase.
Tá aí, o Flávio não tinha uma dívida, Flávio? Do Hudson e tal? Que vem se arrastando há muito tempo? Do Hudson, isso. O Fluminense não pagou. É no valor de 2 milhões, eu sei disso. Agora, vê se foi processado. Eu vou processar o cara que me deve. Agora, deve você 2 milhões? Vem aqui, oficial de justiça, pega você no elevador. É isso ou não é? 20 reais. Tá certo. O Vampeta, sem descer, os caras. Sem vencer, sem dever, os caras vêm pentelhar. O Asmar fica enchendo o saco dele toda hora que tá devendo a porta. É isso. Todo mundo deve para todo mundo no futebol. E os clubes não se processam porque ninguém atira a primeira pedra. Quem é que processa? Os clubes, ou o jogador, porque tem salário atrasado, ou o agente, que não recebeu comissão. Então eles vão para a justiça. Mas clube contra clube raramente acontece, porque um pode atirar pedra no telhado do outro, todos têm telhado de vidro. Né? E nesse caso, é por isso que eu me reservo o direito, porque eu acho que todas as verdades não surgiram ainda. Mas considerar o jogador traidor, traíra, apunhalado, e o clube vítima, porque não teve reconhecido o esforço em tratá-lo da melhor maneira possível. Eu não acredito nisso. O futebol é extremamente profissional, muito profissional, e é um negócio. O São Paulo perdeu o prazo. E eu não estou culpando, porque pode ser que não tivesse dinheiro em caixa. Acabou, não pode fabricar dinheiro. Mas tem que ser verdadeiro. Nós não pagamos porque nós tentamos negociar até o finalzinho e perdemos o prazo. Escorregamos no acordo assinado. Perdemos o prazo. Essa é uma desculpa, aceitável até. A outra, não tinha dinheiro, como é que eu vou pagar? Aí, meu amigo, o outro interessado que tem dinheiro aparece para alugar um apartamento. É assim que funciona. Nos negócios, é assim que funciona. Agora, dizer que é moral, é ético, no futebol, é uma grande cascata. É uma grande cascata você querer ética quando ninguém cumpre ética no futebol. Raramente. Tem algumas posturas que merecem aplausos. Vou citar uma só, para não esticar mais do que eu estou esticando. João Paulo, goleiro do Santos. O time caiu. Ainda no campo ele disse que iria continuar defender o Santos na segunda divisão, sabendo que não é um goleiro perna de pau. É um grande goleiro e tem campo para qualquer grande clube aí. E ainda aceitou reduzir o salário para ter um nível salarial de Série B. Esse é um exemplo, mas é diferenciado. Outros não. O próprio Palmeiras, quando caiu a turma, tirou o time e quem foi convidado para jogar, não aceitou. Daí saiu aquela frase do Fernando Praz: vocês ainda vão se arrepender, porque esse time ainda vai ficar lá em cima, e foi o que aconteceu. É isso. Exatamente. E vale destacar também que, por exemplo, a prioridade era do São Paulo até o dia 15. O Palmeiras poderia apresentar dia 10 uma proposta de, por exemplo, 5 milhões de euros. O Fluminense não poderia vender porque no contrato a prioridade era do São Paulo até o dia 15. Então o Palmeiras poderia oferecer qualquer grana, mas pelo contrato até o dia 15 a prioridade era total do São Paulo, e aí esse prazo se acabou e na sequência o Palmeiras entra na jogada. Temos a palavra do empresário do Caio Paulista. Em entrevista ao jornalista Vene Casagrande, o empresário do atleta, Eduardo Urran, atacou a diretoria tricolor. Temos, inclusive, as artes para você que nos acompanha com imagens no YouTube, no aplicativo Panflix. Abre aspas. Não é do jeito que está sendo divulgado. Desde julho, já havia sido viabilizado junto ao Fluminense um modelo de pagamento que atendia ao que o São Paulo desejava. Mas o São Paulo nunca progrediu, nunca confirmou que faria do jeito que havia sido renegociado com o Fluminense. A nossa sensação era que o São Paulo não queria comprar Caio Paulista. O São Paulo adotou uma estratégia de frieza e de levar o assunto ao limite. Tentou envolver discussão de créditos antigos e até troca de jogadores, o que complica demais um novo acordo. O contrato claramente previa como condição para o exercício da compra o pagamento à vista do valor estipulado. Apenas no finalzinho do dia limite, enviaram ao Fluminense um e-mail. O que todos sabiam
que não bastava para realizar o exercício da compra. Temos também aqui o complemento da fala do Eduardo Uran, o empresário do Caio Paulista. Abre aspas. Este e-mail dizia que a própria diretoria do São Paulo ainda estava estudando condições de pagamento. E o mais importante, em relação ao contrato do Caio, nunca atenderam às demandas para o novo termo, que eram justas, ou seja, um novo salário, né? Dá a entender isso. O São Paulo só voltou a nos procurar dias após o 15 de dezembro, que era a data limite para a compra. E nessa altura, o nosso entendimento, junto com o Caio, era de que após 5 meses de conversas, os esforços vinham apenas do nosso lado. Então, com essa incerteza, Caio nos pediu para escutar o mercado. O próprio São Paulo reconhece que conduziu a negociação de forma extremamente dura, mas acredito que visualizaram o tema como se um jogador não teria, né, uma outra opção. Fecha aspas. Então tá aí. Claro. Duas linhas. Claro. Ele disse mais isso. O Caio não é um saco de batata. Saco de batata você vende do jeito que quer. E ele pode ser colocado em qualquer prateleira que o comprador desejar. O mínimo que o Caio pediu, o São Paulo não deu. Parcelamento é o de menos. O São Paulo queria comprar o Caio por escambo. Em cima disso que você falou, trocando parte da dívida, parte com jogadores. É isso que foi dito também pelo Uran. Ele atacou diretamente, sem papas na língua, a diretoria do São Paulo. Na visão aqui do Eduardo, ele disse que o jogador queria ficar, que tentou viabilizar um novo acordo com o Fluminense, estava tudo certo, e o São Paulo esfriou as conversas. E depois, como o Vanderlei também citou, ele claramente fala, o São Paulo tratou o jogador como se ele não tivesse outra opção no mercado, e acabou tendo a opção do Palmeiras. E por isso, essa troca deve ser concretizada. Vampeta. Esse do co-irmão. Do co-irmão Palmeiras. Vale destacar isso. Vampeta, agora o outro lado da história, o lado do Eduardo Uran, empresário do Caio Paulista. Lembrando que o lado do São Paulo não é oficial. São ali jornalistas que apuram, que conversam com pessoas nos bastidores e dão a informação. Mas o São Paulo oficialmente não falou do assunto, através nem de nota, nem do presidente Júlio Casares. Em contrapartida, o empresário deu a entrevista. Então tem também isso, né? O São Paulo não se pronunciou oficialmente, nem o Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo. Vampeta. Resumindo, né? Por 3,5 milhões, o São Paulo, se for a compra parcelada, não vai achar um lateral que já estava vestindo a camisa do São Paulo e jogando bem. 3,5 milhões de dinheiro você pode até achar, não sei, mas que encaixe logo, assim, de cara, né? Ficou o Wellington. Em relação ao Caio, o Flávio falou, a gente não sabe se tinha pendências de salário. O Fluminense, então, 3,5 milhões entrou agora de euro. Mas aí, título de Libertadores, ida ao Mundial, o Fluminense está sorrindo. Né? Pro Caio, vai para uma equipe que disputa tudo, vai disputar tudo de novo no ano seguinte, 2024, é atual campeão brasileiro, vai estar na Libertadores, vai ganhar uma moeda a mais, que o salário com certeza vai ser diferente do de São Paulo, vai pintar umas luvas, o empresário fica feliz, que tem a comissão, tudo. Então, eu acho que só quem perde aí é o São Paulo, porque perde um atleta que teve uma temporada muito boa. Os últimos 2 anos do Caio de lateral ali no São Paulo foi muito boa. E aí eu conheço o Eduardo Uran, né? Vou falar dele. Vai entrar o dinheiro com uma comissão boa ali e tá tudo certo. Eu acho que o São Paulo sai no prejuízo pelo atleta que tá saindo. Agora o Palmeiras ali tem o Vanderlan também, né? Que é a revelação. Isso. Tem o Vanderlan, tem o Piquerez. Piquerez, por sinal, que voa, viu, Flávio? Dentro e fora do campo. É muito seguida no Instagram. Hoje eu vi uma foto do seu amigo Arboleda, hein?
Onde que tá a Arboleda, rapaz? Ninguém tá falando São Paulo, me conta aí, Ele professor. estava Aonde? na foto, ele estava com, acho que a esposa, uma namorada, uma moça bonita. Alguma namorada que a Arboleda não casou sem me avisar. Uma moça bonita. Ele sempre muito bem acompanhado. Ele estava curtindo esse momento de relaxamento no final Sem do a ano. camisa do Corinthians. Aonde foi? Ele tava com camisa de ninguém jogando Não, ele um baba, um apelado, um racha. Como é outro como diria agora? Raul, Arboleda, que saudade, meu irmão. Você nem me avisou. Casado não é, porque ele não ia fazer isso comigo. Como diria Raul Oliveira, Eu, no mínimo, é seu ele estava padrinho. de peito nu. Pô, ele tava, então, alguma ilha no Caribe, professor? Hã? Alguma coisa no Caribe, no Equador, Colômbia? Eu sei que a moça estava de biquíni e ele estava de peito Pô, me passa essa foto aí, professor. Que Arboleda, se casou, nem me avisou, vou ficar chateado. Tá nas redes aí. Nós não podemos casar, Arboleda. pensou? Vocês são da noite, né? Não, você vem com nós também, viu? Você tá ligado que você tá perdidinho também. Flávio Prado, em parte aqui do Quer continuar depoimento... o papo de relacionamento? Não. Depois. O Eduardo Duran, em parte aqui do depoimento, ele cita o que você tinha falado do contrato ser melhor. Ele fala que o São Paulo nunca entendeu, né? Nunca atendeu, melhor dizendo, as demandas para um novo termo que eram justas. Ele dá a entender a questão do salário, né? Que ele queria ali uma valorização salarial para o Caio, nesse novo contrato também, né? Então, quer dizer, questão, como você disse, ali de mercado, né? O São Paulo perdeu o prazo e agora o Caio se dirigindo a um contrato melhor no Palmeiras. Então, eu tô tentando me colocar do lado de cada um. Quando eu falo que se eu fosse o Caio, eu ia também, condição melhor, ganhar mais. Agora vamos olhar o lado do São Paulo. São Paulo, o Caio Paulista não era uma prioridade. Claramente não. Não é um dos jogadores mais importantes do elenco. Foi bem esse ano, como você falou. Por exemplo, acho que o Wellington joga mais que o Caio Paulista. Eu acho que joga mais. Então, infelizmente, o Wellington se machucou muito e tal. Então não era uma prioridade. Estou agora tentando pensar pela cabeça da direção do São Paulo. Tem uma graninha aí para receber do Josué que está nos perdidos, né? Já largou, vou tentar receber essa bufufa aí. Hudson, né? Você falou Perdão. Do Hudson. Pô, esse dinheiro tá perdido, tá no nada. Vou dizer, uma chance aí de eu pago menos lá em vez de 15 milhões, mais ou menos, que dava, né? De reais. 18. Quase 19. Então, aí, já diminuo 2. Esse dinheiro que tava perdido eu dou uma recuperada, né? E vai tentando fazer, vamos dividir, que o São Paulo também não está dando dinheiro. O que aconteceu aí de esquisito foi aparecer alguém do nível do Palmeiras querendo o jogador. Aí a gente tenta entender por que o Abel deu ok, claro que o Abel deu. Ele é um jogador forte pelo lado. Ele falou que, segundo informações, que o que chamou a atenção foi a versatilidade do jogador. Mas ele é um jogador, para mim, um jogador forte pelo lado do campo. Quando ele vai pelo meio, embora ele tenha sido um atacante, o Diniz que colocou nessa posição, o Caio ele é um jogador de explosão para ir para o fundo do campo. O Piquerez faz isso no Palmeiras, mas ele fecha mais, um jogador com mais... Por exemplo, acho que o Caio teria dificuldade para fazer meio saída de bola, como o Piquerez faz, por exemplo. Ele tem o Vanderlan e talvez alguma negociação que possa estar acontecendo no Palmeiras, a gente não sabe, ou do Piquerez ou do Vanderlan. Eu acho que ele não será titular, ele vai jogar eventualmente. O Caio, ele é um jogador muito específico, um jogador de força, não é de técnica apurada. O São Paulo talvez não esperasse que isso fosse acontecer e foi tentando também. Vou tentar segurar aqui, vou fazer uma divisão, né? Vou pegar a graninha de volta. Aí aparece o Gavião, estava de olho e bomba, foi em cima. Então foi surpreendido pelo interesse do Palmeiras. Sinceramente, eu também me surpreendi. Eu acho que eu não imaginei que o Palmeiras teria interesse no Caio Paulista. E aí, essas são coisas da vida, acontece. Acho que não é nenhuma tragédia o São Paulo perder esse jogador, acho que dá para suprir, não é um jogador, não é dos principais jogadores do São Paulo. Então acho que dá para suprir e agora ficou aquele gostinho de, tomei um boné do meu rival e tal, mas vamos ver como é que vai ser. Mas acho que ele não vai ser nem titular no Palmeiras. E acho também que se o Wellington jogasse, não tivesse tanta contusão, ele também seria titular no São Paulo no lugar do Caio, à medida que o tempo fosse passando. Mas o Caio teve um ano bom, teve um ano legal, estava pedindo com toda a justiça uma valorização. Cada um olha o seu lado. Então o empresário está olhando, apareceu uma chance, eu vou pegar, pedir mais para um jogador que ganhou títulos e que foi importante esse ano, está correto.
O Palmeiras, só no olhando do Gavião, foi lá, viu uma oportunidade, pegou. E o São Paulo também estava fazendo suas negociações. Eu acho que isso é muito mais normal do que se imagina. Aconteceu um fator diferente. Um adversário veio, mas essa negociação, essa coisa de pago que você me deve, vamos quitar essa dívida, me parece muito comum no futebol, porque, como disse o nosso Vanderlei Nogueira, do alto da sua experiência, ninguém paga ninguém. Então você quita, ó, pega o meu. Vai. É só lembrar o famoso caso Soteldo, né? Sim. O Santos comprou, não pagou, vendeu, acho que não recebeu, aí pagou. Vai tá rolo, né? Então, o São Paulo quis aproveitar porque tá uma dívida, ó, já pega aqui, já me dá lá e tal. E aí escapou, apareceu alguém e levou. Mas não acho também que seja uma coisa tão trágica assim, não.